Hoje a gente vai falar sobre o fim de tudo, nosso fim, o fim da Aleph, o fim do mundo. Não vai ter nada hoje, só vai ter ou zumbi, ou bomba nuclear, ou epidemia, ou alienígena, vocês podem escolher. Só não vai ter a humanidade mesmo. Parece bom. Muita gente não sabe, mas o subgênero pós-apocalíptico começou junto com a ficção científica. A gente sempre usa de exemplo o conto The Last Man, da Mary Shelley, como a gênese da ficção científica, mas é uma história pós-apocalíptica. Você acompanha um último grupo, o último homem vivo na humanidade. Esse é um conto que acabou moldando as histórias pós-apocalípticas como a gente conhece hoje, que geralmente é uma pessoa ou um grupo de pessoas tentando sobreviver e reestruturar a sociedade no mundo em que a humanidade acabou. E pode ter acabado de todos os jeitos, né? Pode ter acabado com alienígenas, pode ter acabado com bombas biológicas, termonuclear e até às vezes com um governo autoritário acabando com a humanidade e tudo mais. Eu não sei se o governo autoritário entra nessa lista, né? Porque é mais uma distopia, não é como se tivesse o fim do mundo. Por exemplo, os Jogos Vorazes, não é um pós-apocalíptico, né? Calm down, this is news to all of us. Aqui se confunde até bastante, né? Mas é verdade, distopia e pós-apocalíptico são coisas que às vezes andam juntas, mas são diferentes, né? Se pega em Jogos Vorazes, aparentemente ocorreu uma guerra nos Estados Unidos e a estrutura governamental foi reestruturada de forma distópica. E mesmo no Walking Dead, né? Você pega também que é uma história pós-apocalíptica, mas quando eles encontram uma cidade ali do governador, também está organizada de forma distópica. Apesar da Mary Shelley ter começado lá atrás, o pós-apocalíptico é um gênero que foi mais trabalhado e mais lido também depois da Segunda Guerra Mundial. Que por causa da crise dos mísseis, da Guerra Fria, as pessoas estavam realmente achando que aquelas coisas podiam acontecer. Você pega uma geração que cresceu atormentada por essa possibilidade, né? Fazendo os treinamentos lá de duck and cover nas escolas, ainda crianças, então quando eles crescem, isso é uma coisa que ressoa nas obras. Então, década de 50 e década de 60, você tem a maior parte de obras pós-apocalípticas criadas. Mas apesar desse tipo de coisa dar o tom das obras, o pós-apocalíptico não trata do que fez a humanidade acabar. Isso são obras apocalípticas. O pós-apocalíptico ele acaba sendo mais focado nos personagens que estão vivendo isso. Muitas vezes vira uma obra introspectiva que reflete sobre o que é ser humano e o que faz da gente o que a gente é e a falta que a sociedade e a estrutura dela fazem pra gente. Que é um pouco do Eu Sou a Lenda, né? A gente acabou de lançar Eu Sou a Lenda, o livro do Richard Matheson, de 58. Que você acompanha o último homem vivo, Robert Neville, e ele, embora seja o último homem vivo, ele tenta ficar se segurando nesse resto de sociedade, de humanidade, né? Ouvindo música, tentando manter nele, não ficar louco e manter essa ética, essa humanidade que não existe mais fora da casa ali dele. Esse livro é muito bom, né? Até arrepia. E ele teve muitas influências legais, ele influenciou o Stephen King, o George Romero, o próprio conceito de zumbi. Ele é considerado um clássico, muitas pessoas não sabem, né? Elas só associam ao filme mais recente, que é o do Will Smith. Na verdade, essa terceira adaptação da obra do Richard Matheson, e acho que a piorzinha. E o Will Smith gosta, né, de pós-apocalíptico. Tem aquele Depois da Terra, After Earth. Depois da Terra conta uma história em que a Terra se tornou inabitável e aí os seres humanos foram viver no espaço. Essa coisa da Terra inabitável, você pega o 12 Macacos, né, que agora virou, que é o filme, né, com o Brad Pitt, etc., virou série pelo Netflix, que também, né, as pessoas foram viver no subsolo porque a Terra virou inabitável, que é a coisa do silo também. O Metrô 2033, que é o livro russo, que depois virou uma série de jogos, também tem isso, né? Então você passa a acompanhar um restante da humanidade, o microcosmo da humanidade, vivendo numa pequena sociedade, né? Uma reconstrução da sociedade. Vira uma representação ali do cru, assim, do ser humano. Não, porque é um gênero que acho que nenhum outro subgênero tem isso, que você consegue mostrar o que está sempre presente no ser humano, né? Mesmo a gente vivendo em sociedade, essa ganância, essa coisa instintiva está presente, mas a gente está regido por uma sociedade, por uma ética, etc. E quando você vê as pessoas soltas, né, no ambiente que elas têm que lutar pela sobrevivência, isso aflora, né? O instinto aflora. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Senhor das Moscas, do William Golding, que acho que foi relançado agora pela Alfaguara, com uma tradução muito legal, que conta meio isso. Eu nem sei se ele é pós-apocalíptico ou não, porque você não entende muito bem o que está acontecendo fora. Na verdade, aviões deixam umas crianças numa ilha e por causa de uma terceira guerra mundial. E essas crianças começam a conviver lá, quase formam bandos, quase animais lutando entre si. E, é angustiante, sabe? Crianças de 8 anos ali lutando. É demais esse livro.
Os cenários pós-apocalípticos são bem comuns em videogame, a série Fallout foi bastante premiada e é muito comentada, mas o The Last of Us mostra um apocalipse zumbi bem focado em personagem, em que o protagonista tem que ajudar a salvar essa menina chamada Ellie, que foi mordida pelos zumbis, mas não desenvolveu o vírus. Então eles querem estudar ela para ver o que está mantendo ela viva. Criança é mancada, né? Sure. You got a conscience that makes you weak. Eu tenho um filho de 3 anos e pouco e eu lia um dos meus livros favoritos de pós-apocalíptico, que é o Na Estrada, do Cormac McCarthy, que virou filme também. É um pai e um filho andando pelos Estados Unidos é angustiante, né? Você vê aquele ser repleto de ingenuidade, inocência, num mundo em que ele não pode mais ter o que as outras pessoas tiveram, né? Aproveitar aquilo, é difícil. O meu favorito é uma HQ que se chama Y, O Último Homem, em que, de um momento para o outro, aparentemente sem motivo, todos os homens e animais com cromossomo Y da Terra morreram. E aí as mulheres herdam a Terra, numa sociedade que a gente sabe que não colocou elas numa posição de poder. Então elas têm que se virar e reestruturar a sociedade. E nisso elas encontram o Yorick, que é o último homem que sobreviveu, e elas querem clonar, estudar ele para ver se resolvem o problema, porque senão a humanidade vai morrer nessa geração. É muito bom. Tem um outro filme que trata muito dessa coisa da humanidade morrer, que é aquele Children of Men, que acho que foi traduzido como Filhos da Esperança, do Shyamalan. Thanks to the Academy. Like any other human endeavor, making a film can be a transformative experience. Você acompanha uma humanidade que as pessoas pararam de nascer, né? E a pessoa mais jovem, acho que tem 20 e poucos anos, e aí aparece uma mulher grávida e ela é quase que o graal, quase que a salvação que as pessoas têm que resguardar para que a humanidade continue. É muito legal. Tem uma cena que é um plano sequência de batalha que até hoje acho que é o melhor plano sequência que eu vi, é incrível. Falar em legado em salvação da humanidade me lembrou um livro que a gente tem na Aleph, que é muito legal. Inclusive lembra um pouco aquele filme O Livro de Eli, que é o Cântico para Leibowitz. Legal. O livro de Eli ele tem que levar também, né, ao conhecimento da humanidade, né, que no fim, spoiler. É a Bíblia, né, para uma sociedade lá que quer controlar a humanidade. Mas o Cântico para Leibowitz é incrível. Aconteceu um apocalipse nuclear, se eu não me engano, né, uma guerra, e se passa 600 anos depois, quando você vai acompanhar monges, uma ordem monástica, tentando reunir o restante de conhecimento, de ciência que existiu no passado. O que eu acho mais assustador nessa obra é a ideia de que as pessoas começam a destruir todo o conhecimento construído pela humanidade, porque elas acham que foi aquilo que destruiu eles, e eles começam a acabar com tudo que a humanidade já construiu. É impressionante, né? Eles acham esse blueprint de um pistão e tratam aquilo como quase uma nova palavra, um novo evangelho. E ele trata quase como uma coisa cíclica, né? A sociedade vai sempre alcançar um nível de conhecimento e vai destruir ele cada vez mais. Mas você, como você acha que o mundo vai acabar de fato, hein, Babi? Assim, eu acho, e eu espero, porque seria um jeito bem interessante de morrer, que os alienígenas vão vir e vão destruir tudo. Não vai ter nada pacífico, nada vida longa e próspera. A galera vai vir destruir, que nem eles fazem naquele livro A Quinta Onda, que é bem legal também. Que virou filme agora, né? Isso. E você, como você espera que o mundo acabe? Putz, eu acho que pode acabar talvez com essa coisa de falta de recursos, de energia, de petróleo. Tipo, um dos melhores filmes que saíram no último ano de pós-apocalíptico, que é o Mad Max, em que você acompanha um mundo pós uma hecatombe ambiental, onde as pessoas estão buscando por água, buscando por comida, buscando por gasolina e de novo, tentando se reestruturar em sociedades e tudo mais. Isso me parece bem próximo do que a gente vai viver. Mas é isso, qual que é o seu pós-apocalipse preferido? Como você acha que a gente vai morrer? Que o mundo vai acabar? Vai ser em breve? Vai ser agora? Comenta aqui pra gente e não esquece de seguir o canal, se inscrever e dar uma curtidinha no vídeo para assistir os próximos abduções. Podia falar do Y também, você já leu? Não li. É muito legal. Eu acho que a gente pode considerar ele apocalíptico. O que você está fazendo? Sei lá, o que é isso aqui? Sei lá, no México da Adriana. Então, o Y é legal. Você podia mencionar o Senhor das Moscas que você gosta. Daniel, não aperta o botão.